Deus não fez o homem para viver sozinho. Deus não fez a mulher para viver sozinha, embora que a mulher tenha mais habilidades para viver sozinha. Ou seja, ela tem habilidades que dão a ela mais condições, na verdade, para ser minimamente bem-sucedida sozinho. O homem tem mais dificuldades de estar sozinho. Comida, arrumar casa, cuidar dos filhos, enfim, um pai solteiro tem muito mais dificuldades do que uma mãe solteira. Mas seja como for, Deus não quer isso, não faz parte do plano dele. E eu tenho a certeza que ele, mais do que ninguém, quer ajudar você a superar isso. E sabe qual é o pior? Sabe qual é o maior dor, o maior problema? Uma vez eu estava conversando com uma pessoa e ela estava falando para mim, pastor, eu me sinto uma viúva de marido vivo. Isso é o que mais dói. Porque se estou sozinho, se não tem ninguém, a gente sabe, não temos ninguém, não tem ninguém com quem contar. Mas a pior coisa que tem é você ter uma pessoa dentro de casa e não ter ninguém. É você ter uma pessoa dentro de casa que é como se fosse o seu inimigo, só te deita abaixo, só te humilha, não te dá uma palavra de motivação. Talvez você está passando por isso. Eu quero que você fique por aí, porque nós vamos acompanhar mais testemunhos. Mas antes, eu deixo aqui à sua disposição, se você está passando por isso, a nossa central de atendimento, 0176 847 155. Entre em contato conosco, nós vamos lhe ajudar. Eu pensava que ia ser feliz e acabei mesmo por não ser feliz. Porque o meu marido, ao princípio, não ficava muito em casa, ia muito ter com os amigos, depois começou-se a meter no álcool e depois, quando chegava à casa, já ia bêbado, ele quando chegava à casa era capaz de partir tudo. Chegou um ponto que gastava tudo quando ganhava na bebida. Era uma pessoa que chorava com facilidade, a minha mãe era um bocadito áspera para mim e então tive assim uma infância triste. E sentia-me inferior. Eu tinha outra irmã e então sentia-me inferior porque ela tratava melhor a minha irmã do que a mim. Depois, mais tarde, pensei em casar. Casei muito nova, ainda não tinha 18 anos quando me casei. Eu pensava que ia ser feliz e acabou por por não ser feliz. Acabei mesmo por não ser feliz, porque o meu marido, ao princípio, não ficava muito em casa, ia muito ter com os amigos, depois começou-se a meter no álcool, ele já fumava, mas beber ele até bebia pouco. Mas a partir de que começou a andar assim com os amigos, que ia para a rua e ficava por lá, e entretanto começou a beber, bebia, fumava. E depois, quando chegava à casa, já ia bêbado, já fazia muitos desatinos em casa, eram muitos desacatos que ele fazia. Mas depois, mais tarde, nós abrimos um café. Ele, quando chegava à casa, era capaz de partir tudo. Quando eu tinha o café, ele chegava lá, se tivesse o café aberto, ele punha as pessoas todas na rua. Começava a ralhar com eles, começava a partir tudo, começava a virar as mesas, partia a louça, partiu algumas vezes a louça toda que estava em cima da máquina de café. Fazia assim muitos disparates. E em casa, ele tratava-me verbalmente, tratava-me mal, a mim e aos filhos, porque eu já tinha meus 3 filhos quando tinha o café.
E então ele aí, pronto, tratava mal, e a eles, os filhos, ele não tratava mal. Era só comigo. Eu sentia-me muito triste e chorava, passava dias a chorar. E então ele prometia que não bebia mais quando estava são, ele prometia que não bebia mais, mas depois, daí a bocadito ia para a rua ou ia para o café e fazia, pronto, começava logo a beber. Chegou a um ponto que gastava tudo quanto ganhava na bebida. Como via aquela situação, eu ainda cheguei a falar com a minha filha mais velha. Olha, eu se calhar vou-me separar do pai, eu já não aguento mais. Uma vida inteira sempre a sofrer, eu não estou disposta a andar nesta vida. Mas depois, aí é que a minha mãe vivia em Lisboa e conheceu a Igreja Universal. E então ela fez-me um convite. Eu, quando ia à igreja, depois comecei-me a sentir melhor, comecei a ver ali uma luz ao fundo do túnel. Eu pensava assim, pois aqui a minha vida vai mudar, de certeza. Até que as coisas começaram a mudar. E depois ele ficou doente, ficou muito doente. E dizia-me assim, eu não sei o que é que eu hei de fazer à minha vida. Estou tão doente, assim, olha, vais comigo à igreja. E ele começou a ir. Eu fui fazendo meus votos em favor dele, né? E depois, então, a partir daí é que eu comecei a ver a mudança nele. Deixou de beber, deixou de fumar, graças a Deus. Hoje é um homem de Deus, entregou-se a Deus, hoje servimos os dois a Deus. Está tudo bem. O nosso casamento também está bem. Hoje o meu marido trata-me bem, é carinhoso. Hoje ele não me falta com nada, graças a Deus. Essa tristeza depois desapareceu. Quando eu encontrei Jesus, então aí essa tristeza, tudo isso desapareceu. Graças a Deus, hoje sou diferente. O Espírito Santo para mim não há palavras, porque é Ele que me consola, é Ele quem, quando estou assim mais abatida, é Ele quem me ajuda a levantar. Sempre o Espírito Santo eu coloco na minha frente para tudo, para tudo. Só o Espírito Santo para me ajudar. Eu era pessoa triste, era uma pessoa também, era um bocado agressiva por as situações que eu passei, e então tudo isso desapareceu. Hoje sou uma pessoa calma. Sou feliz, graças a Deus. De uma coisa eu tenho absoluta certeza. Não é da vontade de Deus que você sofra com solidão. Não é da vontade de Deus que você esteja sentindo-se ou sendo traído. Não é da vontade de Deus esse problema que você está passando na sua família, no seu casamento. Não é da vontade de Deus. Você está aí olhando para o céu, olhando para o alto e falando, ó Deus, por que que o Senhor me faz sofrer tanto? Por que que eu sofro tanto? Por que, ó Deus? Por quê? Mas Deus não é o culpado. Deus não tem culpa disso, nem é da vontade dele. Ele quer que o senhor, a senhora, que você seja uma pessoa feliz, uma pessoa realizada. E é também da minha vontade, é também da nossa vontade. É por isso que, às quintas-feiras, nós trabalhamos na Universal para isso. A palestra da terapia do amor é para curar, para tratar. O nome já diz terapia do amor. É para tratar o seu coração, para tratar da sua vida amorosa, para tratar de você, porque se você não estiver bem, do lado de fora não irá bem. Pois bem, muito bom dia. Assim começa o programa da Alemanha. Nós vamos agora acompanhar casos verídicos de pessoas que participam da terapia do amor. Eu volto já já.
minha filha mais velha, devido a ter constantes problemas de otites, estava a fazer com que ela tivesse a perder a audição. E a minha mãe, que não era uma pessoa que tomasse medicamentos, constantemente ia parar ao hospital. A minha vida praticamente era passada no hospital. Um dia colapsei mesmo por completo, apaguei mesmo por completo, a pontos que perdi a memória. Casei e tive as minhas filhas, aí começamos a ter problemas de saúde. A minha filha mais velha, devido a ter constantes problemas de otites e de garganta, estava constantemente a ser medicada, a pontos que a medicação estava a fazer com que ela tivesse a perder a audição. Com a mais velha, com a Sofia, era igual, ela que tinha uma má formação no ureter, que a urina, em vez de descer só para a bexiga, também refluía para os rins e fazia com que ela volta e meia fosse parar ao hospital com febre, e houve uma altura que foi necessário fazer um exame, e esse exame que ela fez provocou-lhe uma infecção de alto grau, a ponto de diminuir a função renal num dos rins. E nessa altura ela fez uma medicação muito forte, e como se não bastasse essa situação, qualquer situação que aparecesse com a Sara, mal ela se queixasse, nós tínhamos que ir logo a correr com ela para evitar que houvesse as tais infecções de alto grau. Tinha também a minha mãe, que a minha mãe, pronto, não suportou a ideia de meu pai ter falecido e começou a ter problemas de hipertensão, começou a ter problemas de coração. Ela tomava tanta medicação e depois era uma pessoa muito emotiva, porque sentia uma dor, disputava tensões muito altas. A minha vida praticamente era passada no hospital. Eu cheguei a um ponto, já estava com a tensão, já me sentia subcarregada, porque dormia pouco e fiquei exausta. E acabei, um dia colapsei mesmo por completo, apaguei mesmo por completo, a pontos que perdi a memória. Eu esgotei mesmo por completo, porque eu dormia em média 4 horas por dia. Eu não dava sinais de vida, eu estar ou não estar, parecia mesmo um fantasma ali no meio da família, e nessa altura eu fiquei a tomar uma medicação muito forte, e também estava dependente do tabaco. E eu estive uma semana que eu acho que nem me recordo se eu fiz a minha alimentação correta ou a minha higiene, só que depois já com a medicação é que eu comecei a despertar. Achava que tinha menos valor que as outras pessoas, tinha dificuldade em me recordar de certos acontecimentos, e não conseguia manter-se um diálogo, porque ficava meio atrapalhada a tentar me recordar o que é que eu queria dizer, o que é que eu não queria dizer. Parecia uma pessoa que estava a reaprender. Foi assim um bocado difícil, foi. Até a minha mãe foi sujeita a uma operação, e foi uma operação particular que traz bastantes encargos, e eu na altura, pronto, por mais que me aparecessem empregos, como tinha 2 crianças e a minha mãe também precisava de ajuda, estava ali uma bola de neve. E o meu marido é que acabava, no meio disto tudo, de ser o subcarregado, pronto, tinha que trabalhar muitas horas. O pior momento da minha vida, na altura, foi eles dizerem que a Sara tinha que ser operada nessa altura. E eu, sabendo antecedentes de outras crianças, eu fiquei preocupada não fosse ela falecer. Eu um dia estava a assistir televisão e depois, quando mudei de canal, comecei a assistir os testemunhos da Igreja Universal na televisão. Por acaso vinha de uma igreja evangélica, mas como não se faziam propósitos e não nos era explicada a palavra do Deus vivo, como é na Igreja Universal, e liam a Bíblia, mas pronto, nós lemos a Bíblia conforme lemos uma história, talvez a uma criança, e passado a porta da igreja, pronto, não ficava lá nada. Neste caso, eu comecei logo a notar uma diferença na minha vida, porque passado uns 2 meses eu consegui emprego.
e a minha vida financeira começou a tomar um novo rumo. Por acaso cheguei na altura da Fogueira Santa e um dos primeiros propósitos que eu fiz logo nessa Fogueira Santa foi por causa da minha filha mais velha, que ela não precisou de ser operada e foi curada daquela surdez que estava, que estava a começar, ela estava a ter uma diminuição na audição. A minha mãe deixou também de tomar tanta medicação, as idas ao hospital começaram a reduzir, a minha mãe começou a ficar mais forte e a crer no Deus vivo. E depois, mais tarde, fiz também um propósito muito forte e a Sara não precisou de ser, a filha do meio, não precisou de ser operada. E graças a Deus, passados uns tempos, consegui ter o Espírito Santo e tem sido o Espírito Santo que tem dado suporte. O Espírito Santo dá-nos força e suporte para nós enfrentarmos outras lutas, às vezes até lutas maiores que nós na altura perguntamos, então, mas o porquê? Porquê desta situação? Só, como se costuma dizer, só Deus na causa mesmo. O Espírito Santo é que me tem dado suporte porque não foi fácil. O Espírito Santo para mim é o meu bem maior. Sem ele, garantidamente, com as situações que eu passei, eu não estaria aqui. Está aí a solução, está aí o caminho que você deve tomar. Agora é a sua decisão de seguir ou não. E estar conosco hoje, quinta-feira, na Terapia do Amor, pelas 19 horas em especial. Aqui em Munique, Zaystrasse, número 5, código postal é o 80797, no bairro de Schwabing West, bem próximo ao Olympia Park. Em Berlim, Schulstrasse 119, código postal 13347, ali no bairro de Wedding, exatamente na Praça Leopoldplatz. Mas nós também temos a Terapia do Amor em todas as outras, universal aqui na Alemanha, tá bom? E pelo mundo afora, obviamente. Em especial aqui na Alemanha pelas 19 horas, como também às 3 horas da tarde. Assim eu me despeço de todos vocês, um forte abraço e até logo, até já na Terapia do Amor.